Olá, boa tarde. Tudo bem, gente? Essa é a nossa segunda videoaula para falar sobre as atividades que vocês deverão fazer, ok? Hoje são 22 de maio e nós estamos trabalhando o livro 2, tá? Com o gênero relato e biografia. Então, depois que vocês estudaram, assistiram um vídeo sobre relato de memória e biografia, lembrando que relato de memória é aquele gênero, aquele texto narrativo que é escrito de forma que você pode contar o que você viveu, ok? Então, o relato ele é baseado em fatos vividos, em fatos reais e não em contos, ok? E nem histórias inventadas. Lembrando também que o relato ele é escrito em primeira pessoa, ok? Ou em terceira pessoa, caso você vá contar um relato de uma terceira pessoa, ok? Também lembrando que biografia, o que é uma biografia, professora? Me lembra aí. Biografia é aquele texto narrativo também, em que uma pessoa vai contar sobre a história de vida de uma outra, seguindo uma ordem cronológica, ou seja, desde o seu nascimento, as suas grandes obras, os seus feitos, curiosidades, né? Quando se trata de uma pessoa que já faleceu, conta-se também como foi esse momento, a data de falecimento. Então, isso é uma biografia, ok? Então, esses são os gêneros que nós estamos trabalhando no nosso livro 2. E eu pedi para vocês, no vídeo 1, que vocês fizessem a leitura do relato de Barnabé, como ele se tornou santista. Vocês fizeram? Claro que fizeram, né? Eu sei que vocês são ótimos alunos e vocês fizeram a leitura desse texto, né? Desse relato. Então, ele está na página 5 e 6. Então, depois que vocês fizeram essa leitura desse relato, vocês vão fazer a compreensão do texto, ok? Uma interpretação, que está na página 7 e na página 8, ok? Então, trata-se de quê? De somente interpretação do relato que vocês acabaram de ler, ok? Então, a questão número 1 fala: em seu relato de memória, Arrigo Barnabé conta fatos vividos na infância, sobre o texto Como me tornei santista, certo? Escreva as referências feitas ao tempo vivenciado. Então, nessa primeira parte, vocês vão colocar as evidências que comprovam, que fazem referência ao tempo vivido pelo Barnabé, ok? Por exemplo, ao tempo vivenciado. Logo no início do relato, se vocês virem aqui, ó, diz assim, ó: Como me tornei santista, Londrina, 1956 a 1957. Então, isso quer dizer o quê? Está fazendo referência ao tempo que viveu, ao qual foi o tempo do relato, ok? Então, evidências como essas, referências como essas, vocês vão colocar lá nas respostas de vocês, ok? A número 2, ela já fala sobre o espaço vivenciado pelo Barnabé. Qual foi o espaço, né? Eu vi que lá no relato ele fala que o tempo, por exemplo, à tarde, no trabalho. Então, esse foi um espaço onde ele vivenciou essa experiência, ok? Na número 2 diz assim: no relato há várias informações sobre o pai de Arrigo. Releia. O que ele gostava mesmo era de futebol. Copie do texto uma informação que justifique a informação do autor. Então, vocês sabem, vocês vão copiar do texto, retirar da mesma forma que está no texto e colocar aqui, tá? Uma das possibilidades é que ele havia jogado quase profissionalmente, que ele era craque, e aí vocês continuam a interpretação de vocês, tá bom? A número 3 trata-se da questão seguinte: com o pai, o menino teve uma conversa de homem para homem. Responda, qual foi o assunto da conversa? Então, você vai lá ver no relato, né? Que está bem simples, que é o assunto da conversa, né? Letra B, por que para Arrigo aquela foi uma conversa de homem para homem? Então, vocês vão ver qual foi a tomada de decisão que eles tiveram, por que para ele essa foi uma conversa de homem para homem, ok? Na página 8, na número 4, ele diz: Arrigo acabou escolhendo um time que ele achava sem graça, sem colorido, com um distintivo feio. Letra A. Quais eram os outros times da preferência do menino? Isso está lá no relato, vocês podem encontrar facilmente. Por qual motivo? Diz o porquê, ok?
Na letra B, que a atitude do pai fez com que o filho se decidisse pelo time pelo qual não tinha simpatia. Aí vocês também vão confirmar lá a hipótese. O pai confirmou a hipótese, né? Na letra C, na sua opinião, o pai agiu certo? Por quê? Então, nessa questão, gente, vocês vão colocar a opinião de vocês, tá bom? Na número 4, na letra C. Então, vocês vão observar a situação, os diferentes lados envolvidos nessa história e vão expressar aí a opinião de vocês. Na número 5, vocês diz assim: assinale a alternativa que melhor explica o tema ou o assunto desse relato de memória de Arrigo Barnabé. Lembra que eu falei para vocês que um relato ele precisa ter um assunto delimitado, um tema? Então, vocês vão ler o relato e vão marcar qual é o assunto que melhor resume esse relato, né? São os fatos vividos na infância, motivos da escolha do time de futebol, mentiras contadas pelo pai, preferência da família por diferentes times. Então, você marca somente uma resposta, ok? E a número 6, que diz assim: no fim do relato, Barnabé afirma que mentiu para o pai. Por que ele mentiu? Né? Aí vocês vão dizer lá que ele teve vergonha de revelar o pai, né? Que na verdade ele chorava comovido ao ouvir a música Assum Preto. Tudo isso está lá no relato, é só vocês lerem, compreenderem e colocarem aí a resposta de vocês, tá bom? Depois que vocês fizerem a interpretação do relato de Barnabé, vocês vão fazer a leitura sobre a biografia de Arrigo Barnabé. Aqui, ó, na página 9, tá vendo? Na página 9, Arrigo Barnabé, leitura 2. Então, vocês vão fazer essa leitura e vão fazer essa atividade, que também é uma interpretação, tá, gente? Ó, da página 9 e 10, ok? Então, aí, como na questão do relato, vocês vão fazer uma interpretação da biografia, ok? A atividade da página 11 e 12, nós vamos fazer numa aula online, lá na plataforma Plural. Tá bom? Combinado assim? Então, eu espero que vocês realizem a atividade e depois a gente vai fazer as correções dela lá na Plural, tá bom? Um beijo para vocês, se cuidem e até a próxima aula. Tchau!